Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou aqui no quintal da minha casa, né? Livre. Vou mostrar para vocês o quintal da minha casa. Que eu moro aqui em Cariri-Mirim. Vista para o pé da serra. Um belo dia hoje, nublado, frio, aqui no nosso pé de serra, certo? Que é o quintal da minha casa. E eu gostaria de trazer uma reflexão hoje para meditação dos irmãos. Eu vou ler em Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 7, que diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu gostaria de refletir nesse texto sobre a indiferença do homem em relação a Deus. Esse texto ele é bem complexo, bem como todo o capítulo 11 de João, ou do Evangelho de Mateus, que tem ali suas complexidades e precisa-se um pouco mais de análise cuidadosa para trazer explicação de alguns termos, de algumas situações, algumas passagens que ocorrem aqui no capítulo 11 de Mateus. Mas esse nosso objetivo é mais devocional e eu gostaria de falar sobre essa indiferença do homem em relação a Deus. Desde o Antigo Testamento, quando houve um silêncio entre Antigo e Novo Testamento, o profeta Malaquias é o último profeta, e há um período de 400 anos de silêncio. Todavia, a esperança messiânica no coração do povo judeu não havia se apagado. E eles aguardavam com muita expectativa, muita esperança a chegada do Messias. E até surgiram falsos messias, homens que arrebanhavam fiéis no intuito de tirar o reino de Israel das mãos do Império Romano, trazer assim uma libertação política, econômica do Império Romano. E nessa expectativa, então, nesse momento da história, surge um profeta
chamado João Batista, ele é diferente dos demais. Ele vive no deserto, se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, até que aparece, além do Jordão, pregando o arrependimento e o batismo para a remissão de pecados. E aquele momento ali atraiu muitas pessoas. Muitas pessoas iam até o deserto para ouvir o que João tinha a dizer e contemplar toda aquela situação. Muitas pessoas, obviamente, interessadas realmente no que João tinha para dizer, mas outras iam simplesmente por curiosidade. E além de João, logo em seguida surge então Jesus. Então esses dois personagens, João Batista e Jesus Cristo, provocam assim grandes movimentos, arrebanham multidões após si com a pregação da mensagem que eles pregavam, o arrependimento do reino de Deus, a remissão dos pecados. Então são duas situações bastante inusitadas, interessantes, atrativas. Muitas pessoas se chegam a esses dois personagens com um real interesse de conhecer realmente a Deus, porém muitos outros se chegam a esses personagens só por pura curiosidade, não com o interesse genuíno de conhecer mais sobre Deus. E no próprio capítulo 11 é narrado o fato de João Batista já estar preso. Ele fez algumas denúncias muito graves, né, contra o tetrarca, contra o imperador, e em virtude dessa denúncia, em virtude dessa postura de João Batista, ele é preso e lançado no cárcere. E quando Jesus está em uma determinada região, descrita no versículo 1 do capítulo 11, descrita como as cidades dos discípulos, Jesus foi pregar nas cidades desses discípulos. E a gente sabe da história que Jesus não só pregava, mas ele também ensinava e fazia muitos milagres em torno por onde ele passava. Então, João Batista, já no cárcere, quando ouviu isso, mandou perguntar pelos seus discípulos a Jesus se ele era realmente o Messias ou se haveria de esperar outro. Então, João Batista era aquele homem que pregava de forma, assim, vamos usar o termo, com uma determinada veemência, com uma determinada violência nas suas palavras, chamava as pessoas de raça de víboras, e enfim. Então, João Batista era aquele personagem que queria que o reino de Deus se manifestasse já trazendo juízo, castigo e punição. Para ele, o reino de Deus deveria vir nesses termos, dessa forma. Mas quando ele manda seus discípulos pregar, aliás, perguntar a Jesus se ele é realmente o Messias ou se haveria de esperar outro, ele diz isso no verso 2 ao verso 6 do capítulo 11. Jesus, então, mostra para os discípulos de João, no versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, o que Jesus está fazendo não é aquilo que era esperado por João. Jesus está estendendo a sua misericórdia. O reino de Deus está sendo estendido às pessoas através de uma ação graciosa. Ele está promovendo cura, ele está trazendo libertação, ele está levando uma mensagem de esperança àquelas pessoas da região de Israel, o povo eleito de Deus. Mas João pensava numa manifestação de reino absolutamente diferente. Quantos de nós, né, queremos ver o reino de Deus se manifestar nesses termos, com
com castigo, com juízo, com veemência, trazendo punição, destruição completa dos ímpios. Porém, às vezes, contemplamos Deus agindo de formas absolutamente diferentes, agindo de forma graciosa, perdoando, levantando os caídos, libertando os cativos, estendendo o seu evangelho, a sua graça a muitas pessoas. Então, depois dessa situação, Jesus então fala com as pessoas, perguntando a ela: o que vocês foram ver no deserto, né? Vocês foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Ou vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Vocês foram ver um profeta? Então, o que Jesus chama a atenção aqui é para essa vontade, esse desejo humano do que é atrativo, do que nos chama a atenção. E aí eles foram para o deserto na expectativa de ver alguma coisa, contemplar alguma coisa. Muitos realmente viram aquela mensagem, converteram-se e tiveram suas vidas transformadas a partir dali. Mas outros iam lá simplesmente porque era uma atração, era uma novidade, era algo absolutamente diferente. Então, é nesse sentido que Jesus está indagando as pessoas. O que vocês foram ver? Vocês estão buscando isso, buscando aquilo outro? E então, Jesus dá um testemunho acerca de João Batista sobre o seu ministério profético, colocando ele como o maior dos profetas. O sentido aqui de João Batista ser o maior dos profetas é porque João Batista é aquele que prega mais próximo do Messias. É aquele que não só pregou baseado na esperança, mas ele viu o próprio Messias. Ele contemplou, ele viveu, ele conversou na ocasião do batismo com o próprio Messias. Então é nesse sentido que ele é, então, o maior dos profetas. E aí Jesus segue então a sua explanação sobre o mistério de João Batista, mas quando chega no verso de número 16, ele diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. E aí ele diz: pois veio João Batista que não comia, não bebia, e vocês dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Então veja, Jesus está dizendo: com quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos. Sabe aquelas crianças que um chama para brincar de uma coisa, de bola, e o outro diz assim: não quero brincar de bola. Outro chama para brincar de outra brincadeira que crianças gostam de brincar, e começam a brincar e rapidamente abandonam a brincadeira. Então, essa geração que Jesus está aqui dialogando com ela é semelhante a esses meninos que não sabem o que quer. Da mesma maneira, são as pessoas do nosso presente século. Elas não sabem o que quer. Elas correm atrás daquilo que é novo. Elas correm atrás daquilo que é atrativo. Elas querem satisfazer seus anseios com base nesse entretenimento. Elas não querem seguir uma mensagem coerente, uma mensagem que denuncie seus pecados, denuncie os seus erros, denuncie suas faltas. Elas querem seguir alguma coisa que seja correspondente com as suas expectativas. E é nesse sentido que talvez muitos tenham se decepcionado com João Batista, porque quando iam para o deserto ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando eles seguiam Jesus dizia: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meu discípulo. Então veja, para eles era um evangelho que não se adaptava às suas exigências.
Era um evangelho muito rígido para eles, era um evangelho que cobrava, que fazia exigências deles, e eles não queriam isso, eles não estavam a fim disso. O que eles queriam era simplesmente contemplar, ver o que estava acontecendo, mas sempre agindo com uma determinada indiferença, não se importando de fato com aquilo que era prioridade, com aquilo que era central. Essa geração é comparada exatamente a meninos que não sabem o que quer, a crianças que não sabem qual é a brincadeira da qual desejam brincar. Não tem gosto realmente pelo que é prioridade. E é por isso que ele diz, veio João que não comia, não bebia, vocês dizem, tem demônio. Aí vem o filho do homem que come e bebe, e você diz, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então percebam que Jesus está realmente denunciando a indiferença dessas pessoas com relação ao que Deus manifestou a eles. Deus manifestou o próprio João, ele é um profeta mesmo, descrito pelo próprio Cristo, como aquele daquele do qual estava escrito no Antigo Testamento. No entanto, as pessoas não quiseram saber, assim como também os outros profetas do passado. Eles eram enviados, muitos deles foram mortos, presos em calabouço, e sofreram afrontas do próprio povo da aliança. É tanto que o próprio Jesus, nos versos seguintes, do verso 20 ao verso de número 24, Jesus faz algumas denúncias, lança no rosto, né, a atitude de algumas cidades, como por exemplo Corazim e Betsaída, que tiveram manifestação de Deus lá, tiveram realizações milagrosas de Deus, feitos poderosos de Deus. No entanto, eles não deram importância, eles não se arrependeram, eles receberam o privilégio, eles receberam as bênçãos de Deus, no entanto agiram com indiferença. Então essa geração é semelhante a meninos, a pessoas que não sabem o que querem. Eu lembro de uma ocasião que a minha filha Raquel ainda era pequenininha e ela começou a brincar com um determinado brinquedo, e aí eu, para testar o gosto dela por aquele brinquedo, fui e dei outro. Ela rapidamente soltou o primeiro, tentando pegar o que eu havia trazido de novidade. Então percebe, isso é uma demonstração muito clara de como as pessoas encaram as coisas de Deus. Elas vivem atrás daquilo que é atrativo, daquilo que satisfaz o seu próprio ego, do evangelho que tenta satisfazer suas expectativas, e elas continuam mais frustradas ainda. Porque esse tipo de evangelho não preenche, esse tipo de evangelho não satisfaz, esse tipo de evangelho não traz ao homem nenhum senso de satisfação, a não ser o evangelho realmente pregado por Cristo, do reino, que exige arrependimento, exige de nós submissão, exige de nós obediência. Esse evangelho que tira de nós o fardo de querer viver segundo as nossas próprias obras, nossos próprios méritos, e se lançar, e lança sobre nós o fardo de Deus, o jugo de Deus, que é suave, que é leve, mas que oferece descanso. Então vejam como esse evangelho de Jesus Cristo pode sim preencher qualquer lacuna, qualquer vazio, qualquer pessoa tristonha, se achegando a Ele, reconhecendo Ele como sendo
não uma pessoa atrativa, não uma pessoa para ser pesquisada, não uma pessoa para ser indagada, não uma pessoa para ser objeto de insights teológicos, mas aquele para ser o seu pastor, o seu supremo pastor, que vai ao seu encontro, que tira, que cura suas feridas, que alivia suas mágoas, suas dores, que traz a você o real descanso. Não procure um evangelho que traga a você entretenimento. Não procure um evangelho que traz a você novidades. Procure um evangelho realmente cristocêntrico, um evangelho que coloque Deus no lugar e coloque você no seu determinado lugar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração, sua família, em nome de Jesus.